Mauro Brandão, escritor. Prazer. Né? Nós aqui não bater um papo hoje sobre mais um livro dele, né? Mais dois livros. Voltei Formiga, O Mistérios do Amor e da Guerra. Beleza, Mauro? Prazer. Opa. Satisfação. Satisfação em brindar com você. Que isso, eu que agradeço aqui essa oportunidade de a gente gravar mais uma entrevista. Então, Mauro, fala pra gente um pouquinho do seu novo trabalho. Pois é, na verdade são dois trabalhos, né? Que veio primeiro Voltei Formiga, né, no final do ano passado. Foi publicado pela editora Letramento, né? O meu terceiro livro publicado pela editora Letramento. O primeiro é Clara Luz, Poeta. O segundo, Na Solidão do Outro. E agora Voltei Formiga, né? Voltei Formiga. E eu acho que tá muito legal, sabe? Nós fizemos vários, assim, vamos colocar assim, pré-lançamentos, porque a gente tem agora... eu e a Ana Cláudia, né, minha esposa, né? Nós montamos a Clara Luz Produções, né? A nossa empresa, que nós vamos... a gente está programando um lançamento multicultural, né? Para apresentar os dois livros, né? Claro que vão estar todos os livros disponíveis e tal. Só para lembrar que esse livro foi lançado em dezembro, correto? Meados de dezembro. Isso, né? Lá no Mafu, inclusive, do meu amigo Goethe, né? Da Vanessa e tal. Né? E depois nós fizemos um outro lançamento Sem Censura. Nós pulamos para o lançamento, né? Já para praticamente divulgação. Mas vejamos agora lá atrás. Por que Voltei Formiga? Por que não voltei passarinho, voltei árvore, voltei, sei lá, ressuscitei? Voltei Formiga pelo seguinte, a gente precisa de considerar que nós somos uma espécie animal de vida, como outras espécies, né? A formiga é um inseto, né? Nós somos mamíferos, mas a gente todos somos fazendo parte de um vasto mundo de espécies, né? De vidas, né? Nesse planeta que tem uma abundância enorme de vidas e tudo mais. E as formigas são os animais mais bem-sucedidos da Terra. 20% da biomassa animal, aproximadamente, é constituída de formigas. Você imagina só, 20%, se você pesar todos os animais, 1/5 da balança é formiga. As formigas, elas têm um senso de coletividade que é impressionante. E as formigas têm mais ou menos... Só para introduzir um pouquinho aqui, porque o título do livro ele vai um pouquinho além do simplesmente só do título, né? Claro. A palavra formiga no título tem muita influência no conteúdo, igual você está falando, né? Na dinâmica, né? Eu quero te explicar o que é. Como é que é a narrativa de Voltei Formiga. É um livro dividido em 4 partes, tá? Primeira parte, segunda parte, terceira parte, o epílogo, tá? E é contado todo por uma narradora só. Aliás, tem uma outra narradora lá no meio da história que é muito bacana, que é uma menina, né? Que é sobrinha da narradora, mas elas chamam de irmãs, que é surda, é poeta e toca tambor. Sabe? Surda, poeta, toca tambor. Toca tambor. Essa surda aí tem uma coisa a ver com Beethoven, alguma coisa assim, não, né? Não. Nada a ver, né? É justamente... O fato de tocar, para mostrar surdo, nada a ver. que uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, né? Que são surdos, né? Eles não estão privados, né? De fazer as coisas, de sentir, né? Como muita gente tem, às vezes tem certo preconceito e tudo mais, né? Mas essa inspiração para essas características, você pegou de alguém que você conhece, de alguma observação cotidiana ou simplesmente surgiu na sua mente? Olha, surgiu na mente. Aliás, quase tudo surge na mente de uma forma que eu não sei explicar ainda, sabe? Então, não é necessário um critério, você tá enxergando algo no seu dia a dia? Na escrita do livro aparece a ideia, sabe? Porque às vezes o que acontece? Você tem uma programação inicial do livro, você tem que ter uma organização para escrever um livro. Qualquer livro, né? Romance, né?
Porque ele tem que ter princípio, meio e fim, tem que ter uma narrativa, tem que ter uma coerência e tudo mais. Mas você tem que organizar, porque são livros de quase 200 páginas, né? 198 páginas. Você Né? comentou de cronograma, você está falando de... Quanto tempo você demorou para... Voltei Formiga, ele foi até um pouco rápido. Ele já estava na minha cabeça há muito tempo. Mas eu tinha escrito aí um capítulo, demorei assim, mais de 2 anos, 1 ano e tal. Aí quando eu peguei com bastante... foi muito rápido. Levei 28 dias para escrever. Que isso, rapidaço, hein? Depois, quando foi para a editora, Sério, eu 28 só dias? fiz uma Mas revisão, né? Mas esse- Acrescentei algumas coisas e tudo mais, mas a finalização dele na... Início, meio e fim, por 28 que ele dias. foi lançado primeiro em e-book Ah, pela Amazon. Eu retirei o livro da plataforma, porque... por exigência da própria editora, Aham. né? Mas ele foi escrito em 28 dias. não, muito rápido, hein? Mas também você meio que se isolou para escrever ele? Ah, aí sim, né? Aí é uma coisa... Você precisa de ter a tranquilidade. O escritor, ele é uma pessoa solitária no momento que ele está escrevendo. Ele tem que estar ali... É um pouco, vamos colocar, autista e narcísico, né? Nesse momento, porque você não tem... E durante o seu processo de escrever, né? Você respeita o início, meio e fim? Ou você pula lá pro final? Ou, peraí, vou escrever isso aqui é o final. Ah, vou botar isso aqui no meio. Porque eu faço muito isso. Eu faço muito isso. Às vezes eu escrevo o final do livro para depois o início do livro. Não, o que acontece? A minha organização... ela é baseada, eu uso em todos os livros. Nós estamos falando do Voltei Formiga. Voltei Formiga, Porque o Poemas e Teses é poesia, né? Mas o Voltei Formiga, como os outros, Na Solidão do Outro, Clara Luz do Poeta, eu usei o mesmo tipo de administração. Eu criei o arquivo onde você faz a sequência e criei um outro arquivo que chama Cacos. Todos eles chamam Cacos. O que é? Uma palavra interessante. Cacos. Para cada pasta tem um Cacos de um livro, né? E aí você vai, por exemplo, você tem uma ideia lá para frente, mas você não pode colocar na sequência. Então você coloca nos Cacos, os estudos... Porque o Cacos no meio, é interessante essa definição que você Por deu, exemplo, porque fica no meio, Voltei Formiga, eu tinha que estudar muito, né? Então foi uma época que tanto o Voltei Formiga quanto o Soldado Errante, que é o livro que eu quero lançar esse ano impresso, né? Eu tive que fazer muitas pesquisas, né? Então, Pesquisa sobre o quê? Sobre formiga. Sobre formiga. Principalmente sobre formiga, né? Então, eu quero te contar mais ou menos a narrativa. O que é Voltei Formiga? Que é o seguinte, a narradora, né, ela vai contar a história, ela viveu 2 vidas passadas, tá? Não tem nada a ver com reencarnação, com tese espiritualista, nada disso. É só mesmo... até eu coloco isso aqui na contracapa, né? É mesmo só a imaginação do escritor que é ilimitada, né? Mas é certamente uma ficção social. Então o que acontece? Ela começa a narrar, ela vivia a vida de um homem, né? Era o Carlos Darwin, né? O nome dele era Carlos Darwin. E aí, o Carlos Darwin morre. Não vou contar detalhes, não, pra gente não fazer spoiler. Né? É isso que eu falei. Mas essas coisas você pode contar porque até a sinopse tem, né, e tal, né? Faz parte faz parte do jeito que você amarra o livro e tal. Aí, ele morre e nasce formiga. Por isso que chama Voltei Formiga. É uma formiga saúva operária, né? Então aí, nessa narrativa, aí depois a formiga morre também. Né? Sem contar detalhes super mortos. Você está contando o livro pro pessoal, não, né? Não tô contando não, porque eu não tô contando detalhes, né? Não, porque morreu, você né? acaba de explicar pra mim o nome, você detalhou pra mim o Voltei Formiga, que é o cara que morre e volta como formiga. Interessante. Existe a terceira parte, aonde ela volta e conta que ela tem as lembranças, né, da vida. Num país que está vivendo grandes tensões sociais. Ano. Hã? Você se coloca no ano? Não, eu não. Década não. Não, eu tá não. livre, né? Não, é livre, mas é muito fácil do leitor perceber Provavelmente o período. Você coloca alguma citação histórica lá, né? Ele
meio contemporâneos, Ah, contemporâneos. Mas o ano exato você deixa pro leitor não, assim... é porque, na verdade, você não estabelece um marco rígido, sabe, de data, justamente porque você tem os momentos históricos, né? Então, assim, aquele país... Então, e uma das coisas mais importantes em Volta e Formiga, porque isso eu já coloquei no Facebook várias vezes e tudo mais, então eu vou contar, é que acontece, ainda na primeira parte do livro, onde tinha um prefeito, o prefeito era o político mais carismático do país, tá? Eu não falo que é o Brasil, né? Mas ali dá tudo a entender que é o Brasil e tal. Até tem a citação do Brasil. Cidade tem nome de cidade? Não, cidade não. A cidade é fictícia mesmo. É um país que não tem estado. Entendi. Só tem cidade e país. Né? Interessante. E aí, nessa cidade onde esse prefeito era o político, que ele era tido até como o provável presidente, né, do país e tal. Nessa cidade acontece uma tragédia que é o rompimento de uma barragem, como foi em Mariana. Aí foi realmente inspiração de Mariana. Inclusive, tem um vídeo de 5 minutos que tem na internet, vou colocar o link para vocês verem, onde você coloca alguns flashes. Exatamente, né? Por coincidência, estourou uma barragem um mês depois. Não, é impressionante. Um mês e pouquinho, né? Interessante, então, um mês assim, e pouco. O assunto fica muito evidente porque existe uma discussão de quem seria gente desse país. Porque aí a minha crítica, né? A crítica ao que a gente faz, a gente sai toneladas e toneladas de minério que vai para o porto, que vai para a China, que vai para outros países, vai principalmente para a China, né? A China é a nossa compradora, né? Da commodity, que é o minério, né? E aquele produto que vale não sei quantos dólares a tonelada, ele vai voltar 1000 vezes mais caro em forma de produto final. E a gente teve um exemplo em Caeté, que a Companhia Ferro Brasileiro, que explorava o minério, que tinha o carvão e que fazia até o produto final e ainda transportava. Então, assim, o valor agregado gerava muito mais renda. Então, as pessoas têm uma ilusão, né, de que mineradora gera emprego. Não, mineradora sem indústria no país, ela subtrai emprego. Ela não gera emprego. Porque você vende um produto barato, matéria-prima, e compra o produto final, então você emite, né, divisas, né, riqueza do país para fora, para comprar um celular que vale mais, às vezes, do que uma tonelada de minério. Por exemplo, explica também um país, por exemplo, Alemanha, Japão, ele tem um PIB maior que um país que é 10 vezes maior que ele, território. Mas por isso, porque eles detêm o conhecimento, a tecnologia, né? Aí os países, nós temos escravos deles por causa disso. E a gente tem um know-how, né, tecnológicos, né, para poder criar, inclusive a questão de pesquisa. Nós temos muitos profissionais aqui muito bons no país, né? Na área de metalurgia mesmo, né, que transforma o ferro em produto. Você tinha lá a fundição aqui na Ferro Brasileiro. Eu não tô colocando pro Mauro, porque o Mauro senão vai esquentar dele lá, ó. Aí vai enchendo. Mas, eu não ia contar não, mas já tá escrito ali de que é ainda. Mas interessante, eu achei interessante. Então, Volta e Formiga trabalha assim, com essas questões sociais. Qual público você pretende, assim, lógico que não tô falando só aquele público, mas qual público você, quando você estava escrevendo, peraí, eu vou atingir esse tipo de público, qual que é? Ó, o Volta e Formiga, ele tem uma gama muito ampla, assim, é diferente Na Solidão do Outro, que eu não recomendo para menores de 15 anos, vamos colocar assim. Porque hoje o pessoal hoje ainda tá assim, não recomendo. Mas Volta e Formiga é livre? Porque Volta e Formiga é livre. Livre porque o que acontece? Mas ele é entendível para um garoto de 12 anos? Eu acho que Volta e Formiga é para ser adotado em escola. Porque sabe por quê? Porque, por exemplo, quando você chega na segunda parte, porque ele discute sociedade, ele discute economia, ele discute tudo, existe uma trama, existe poesia, muita poesia, né? Claro que existe momentos de tensão, tragédia e tudo mais, mas, por exemplo, a segunda parte conta a história da formiga, né, que eu pesquisei até tese de mestrado sobre formiga. Interessante, sabe? Existe uma história muito interessante sobre a formiga. Então a formiga, a organização da... Mas você meio que cria uma personalidade, tipo,
para esse personagem que voltou como formiga é baseado nas ações da formiga? Exatamente. Seria? Ela, por ser uma formiga operária, e ela era cortadeira, né, e tal, ela cortava folha, porque a formiga saúva corta, né? A saúva é considerada por muitos, né, para a agricultura, uma praga, né? Para os homens, né, cara? Porque as formigas não estão nem aí para isso, né? Elas estão lá transportando as folhas, elas não comem as folhas. A formiga, a folha é para alimentar os fungos, que é a agricultura. A formiga também é um animal agricultor, como os homens. Eu já não sabia, eu pensei que a formiga pegava a folha, carregava para casa dele, fazia um ensopado, sei lá, alguma coisa. Não, os fungos. Então, por exemplo, tem formiga, quando tem a missão das formigas, porque o que acontece? Existe alguns preconceitos que devem ser derrubados. A formiga rainha não existe comando e nem orientação. Todo mundo toda formiga já sabe o que fazer, sem chefia, sem planejamento. Se uma começa a cortar uma folha de um lado, a outra já ajuda cortando a outra folha do outro lado. E aí até chegar no caule lá, juntas. Não, e faz um arco perfeito, né? E aí quando a folha cai, já tem as formigas que vão carregar a folha. A formiga tem um senso matemático e físico perfeito. Ela sabe exatamente o centro de gravidade. Você viu uma folha assim meio caída? Não é porque ela acha o centro de gravidade para ela carregar aquela folha com mais leveza, né? Exatamente. É igual quando você carrega por exemplo, uma madeira muito longa, se você pegar o centro e der certinho, não fica tão pesado, Você vê que existe uma comunidade. Então, o que acontece? A outra metáfora, é importante falar das metáforas de Voltaire e Formiga. Uma metáfora é a metáfora da linguagem, né? Então, a comunicação entre os homens e a comunicação entre as formigas, né? A comunicação entre as formigas é muito mais perfeita que a dos homens. Muito mais. Apesar da gente ter criado um sistema complexo de linguagem, a formiga, você tem uma fila daqui até lá na frente. Se você fizer assim, bater o pé naquela fila ali, a última já está sabendo. A comunicação é instantânea. Os soldados já ficam a postos e tal, porque existe as castas das formigas em função das funções de uma colônia de formigas, né? Então tem a enfermeira, tem a jardineira, tem a operária, tem o soldado e tem a rainha, que ela qual que é a função da rainha? Gerar filhotes. Uma formiga, um questionamento. A rainha saúva, né, da formiga saúva, que é a tanajura, ela costuma viver de 25 a 30 anos. Então ela Peraí, você tá falando a verdade? É verdade. Uma tanajura pode viver de 25 a 30 anos, a não ser que ninguém coma, algum coma a tanajura, né? Índio gosta de comer tanajura, né? Ensopado, o pessoal faz. E é um alimento altamente nutritivo. Né? Aqui, mas um questionamento. Você comentou a respeito da personalidade das formigas. Dá pra perceber, pelo que você fala, que elas são voltadas a coisa mecânica, operária. Né? Elas sabem as funções. Mas trazendo isso para o ser humano ele não consegue viver em linha de produção. É porque o ser humano tem você fala pegar mais a questão da disciplina, né? A psique o ser humano é composto por uma psique mais complexa, né? Porque vamos relembrar Freud, né? Id, ego e superego. O id é aquele que é instinto, certo? O ego é o resultado do id e do superego. O superego é o externo. Então, por exemplo, você... por que você não anda pelado na rua? Porque o seu superego já sabe, pelas regras sociais, que se você andar pelado, você está quebrando a regra social. Então, nós temos essa condição psíquica, né? A formiga não tem. Mas a formiga tem sentimento. A formiga... Quem lê Voltaire e Formiga vai entender, seja a questão do sentimento de uma formiga. Mas isso eu não posso contar porque vou estar contando... Mas espera só um pouquinho. Aqui, pessoal, o segundo bloco com Mauro Brandão, escritor mineiro. Outra coisa, uma informação interessante. Mauro detém o título de
entrevista mais extensa que eu já fiz até hoje. Vocês podem conferir, vou deixar o link aqui. Porque essa entrevista vamos falar mais sobre a obra, o novo trabalho dele, o novo lançamento, né, dos 2 livros. Mas quem quiser saber um pouquinho sobre a vida pessoal, a história dele, bem no início mesmo, nós conversamos na primeira entrevista, né, Mauro? Na primeira entrevista, o Mauro falou lá do início, que a formação dele, tudo. Vocês vão conferir na primeira entrevista, beleza, pessoal? Vou deixar quem gostar aí, quiser saber um pouquinho mais aprofundado sobre Mauro Brandão, na primeira entrevista. Então, Mauro, vamos Voltei Formiga. Voltei Formiga. Ótimo. Voltei Formiga. Então, inclusive, ele é um de vários que virão? Ou é ponto final? Não, esse tem ponto final. Aham, beleza. Então vamos lá. É porque eu posso até só para pegar o gancho aqui, Clara Luz do Poeta vai ter uma sequência que é Os Guardiões da Luz, que é um livro difícil, sabe? Difícil para mim escrever, para eu escrever. Mas tá em construção, né? Tá em construção, tá. Metade, pronto? Não, 50%? Dá uma prévia? Quanto por cento mais ou menos da continuação de Clara Luz? Não, ainda tem muito a fazer ainda. Então né? Eu acho que é um livro que daqui a 2 anos ainda. Beleza. Só para dar uma pincelada, que talvez as pessoas que assistiram, que leram Clara Luz do Poeta. Porque a gente está, inclusive assim, o Guardiões da Luz é num momento de transição do mundo, né, e tal, e eu estou percebendo essa transição, então eu estou querendo amadurecer a própria visão da transição. Inclusive, deixa eu te perguntar uma coisa. Voltei Formiga, ele é alguma ramificação de Clara Luz? Não. Clara nada a ver. Luz e o Poeta. Nada a ver, né? Não. Porque eu acho assim, às vezes quem escreve tende a... peraí, isso aqui daria um livro separado. Todos os meus livros... São desprendidos, né? São desprendidos. Não é o caso de Dan Brown. Dan Brown, todos os livros dele tem o Robert Langdon, né? Que é o personagem principal que vai decifrar alguma coisa, sociedades secretas, etc. E tal, né? Então, sempre tem uma ramificação, né? Então ele pegou uma veia ali, virou best-seller, então ele usou a fórmula. Lógico. Mas você, não, o seu Voltei Formiga? Nenhum dos livros tem nenhuma parecência com o outro. Nenhum deles. Cada um é original. Tá? Então Quando você escreve, Mauro, por exemplo, se eu tirar aqui vamos imaginar daqui 10 anos, você lançou Voltei Formiga, eu tiro 3 palavras em sequência desse livro e coloco no papel, Mauro, você conhece você identificaria? Você tem amor ao ponto de cada palavra, cada acento você lembra perfeitamente? Costumo lembrar até do número da página. É mesmo? O leitor falar com você, Mauro, eu lembrei de tal, tal. A tragédia, né, que acontece do rompimento da barragem da maior mineradora da cidade fictícia, está na página 51. Por exemplo. Tem vários termos em Tupi-Guarani, porque eu Voltei Formiga só tem... Por que Por que Tupi-Guarani? Porque é o seguinte... Citações ou você usou a mesma linguagem dentro do contexto? Usei dentro do contexto? Dentro do contexto. Por quê? 3 personagens só que tem nome. Carlos Darwin, que era descendente de portugueses, tá? Com italiano e tal, mas... Esse Darwin tem alguma coisa a ver com o Darwin histórico? Você vai descobrir que tem, mas você vai descobrir por quê, né? Tem, mas o Carlos é um Charles, né? Esse Carlos era português, né, cara? Então ele era filho de portugueses, né? Pai português e mãe italiana, né? A Tainara, que era uma índia, e a Janaína, que era negra africana, descendente de africanos. Então são as raízes do Brasil. Português... Era como se não tinha essa palavra era. Eles são no livro, eles são, né? Eles formam ali a mistura das etnias no Brasil. Entendi. Europeu, africano e índio, certo? Então a Tainara é índia. Então, aí... De onde você, só para dar um parênteses rapidinho, qual critério seu para escolher nomes? Significados. Beleza. Voltando ao assunto. Tainara significa estrela cintilante. Entendi. E Janaína é protetora do lar. Entendi. Aí essa mistura... Carlos Darwin, é o Charles Darwin, é o mentor da evolução das espécies. E a gente está falando de espécies, de formiga e de gente. Então, a formiga tem mais de 100 milhões de anos.
O Homo sapiens tem 50 mil anos. Quem é mais velho? As formigas. E é bom você respeitar os mais velhos, né? Mas voltando então, essa mistura... Eles têm mais experiência de terra do que a gente. A gente, apesar de ser uma espécie evoluída, a gente ainda é involuído ao mesmo tempo. Porque a gente está aprendendo como, às vezes até destruindo a terra. Como quando você destrói o meio ambiente. Cara, a formiga não faz isso. A formiga, ela conserva. A formiga, ela... responsável pela oxigenação das florestas. Mas o diferencial do ser humano, que o ser humano tem ego, né? Prazeres, né? Ó, isso que às vezes pode ser uma das coisas. Eu vou ler para você. Precipícios do... Eu vou ler aqui o preâmbulo, né? O preâmbulo aqui só para você completar isso que você está falando. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Começa com esse preâmbulo aqui, né? Por quê? Sineja? Por essa razão, do conhecimento do bem e do mal. Então, se você, o homem, o ser humano tem essa, a partir desse descobrimento, ele opta pelo bem ou pelo mal, né? A razão de Santos Dumont ter suicidado, pelo menos conta a lenda, é que ele viu o avião sendo usado para destruição, para guerra. E aquilo ali causou uma depressão enorme a ponto dele suicidar. É o que conta, não sei se é verdade, né? Mas é o que conta, reza a lenda, né? Vamos dizer. Né? Então, quer dizer, a máquina, criação do homem, você pega a internet, né? Olha a quantidade de fake news hoje, olha a quantidade de detratores, pessoas que caluniam você, né? E tudo mais. Né? Olha, então a pessoa usando pro mal, né? Agora também. Inclusive. Agora, eu como eu tento usar para o bem, eu vou trocando meus amigos, né, que eu acho que não servem, né? bloco desse tamanho já, né? Inclusive eu e só adquirindo amigos que valem a pena, inclusive, sabe? da nossa última entrevista, eu peguei por isso que eu sou peguei uma palavra sua. Eu sou amigo, igual eu te falei, do Mauro Maciel, que é o vencedor do Prêmio Quinto de Literatura. Sou amigo do Matheus Natchergali, ator e tudo mais. Jacques Antunes, que foi o meu padrinho de Clara Luz Poeta. Então, assim, meu amigo, e outros amigos que não são conhecidos, mas que são muito bacanas e tal. Então, eu vou fazendo aí uma triagem também, porque você não é obrigado a conviver com o mundo inteiro. Exatamente. Né, dentro desse contexto que você está falando, na nossa última entrevista, eu peguei uma fala sua e eu filtrei ela e comecei a usar parte dela, que é o seguinte: você comentou o seguinte: eu só aceito crítica de quem me lê. Claro. Eu achei interessantíssimo, porque antigamente eu debatia com pessoas que não lia meus textos, meu livro. O cara não lê uma linha, cara, e depois ele vai querer saber. Eu tive uma discussão mas eu gostei dessa tá vivendo e aprendendo. Teve um sujeito lá, né, até que esse não, ele ainda continua sendo meu amigo no Facebook, mas eu não vou contar quem que é e tal. Mas o cara veio falar, eu falei, vem cá. Você leu? Você nunca leu. Você é o intelectual de Caeté, a mente brilhante e tal. Mas vem cá. E daí? Você nunca me leu? Como você pode falar isso, cara? Sabe? Então. Mas queria voltar só pra gente concluir aquele assunto que você comentou o seguinte: pegou um africano, um europeu e um índio. Isso. Vamos lá. Qual que é o seu interesse com isso? Interesse é mostrar a formação histórica do Brasil, sendo Brasil, né? Desde que chegou as caravelas, porque já tinha índio aqui, né? Lógico. Há 8, 10 mil anos já tinha índio aqui, né? E com uma riqueza cultural imensa, né? Aí vem né, os africanos todos ali escravizados e tudo mais, com uma outra riqueza, inclusive religiosa e tudo mais. Então o livro tem essa mistura das religiões, sabe? Tem ateu, tem católico, tem protestante, tem umbandista, né? Candomblessista, na verdade, que é da raiz africana. E tem lá o Tupã, o Deus, né? O Nhangatu e tudo mais, né?
que são as divindades, Yara, Rudá, né? São as divindades, né? Indígenas e tudo mais, que as divindades indígenas estão todas ligadas à natureza, né? A idade dos seus personagens, você coloca idade neles? A personagem que conta tem idade. Qual? 19 anos de idade. Ela tem 19 anos de idade. Porque através da idade dá pra você traçar Exatamente. uma ideia, né? Então, você vai Uma ideia e uma personalidade. perceber pela linguagem dela que, apesar dela ser uma pessoa que ela tem uma percepção maior do que a média, porque ela viveu 2 vidas anteriores e ela lembrou dessas vidas com 16 anos de idade, né? E ela resolve contar toda a história com 19, num país onde estava uma grande, né, convulsão social, né? As pessoas na rua, protesto, etc e tal, e até forças armadas e polícia, confronto, etc e tal, tudo, né? Essa coisa toda, ela conta isso tudo da forma dela. Ao longo do seu processo de criação de Voltei Formiga, você meio que mudou alguns pensamentos? Peraí, eu ia escrever isso, peraí, vou dar uma volta Voltei aqui. Formiga, ele foi o livro que mais teve uma regularidade, porque ele já estava pronto na minha cabeça. Por isso que eu escrevi em 28 dias, né? E tal. Mas é porque ele nasceu pronto, eu sabia até o final. Já. Eu dividi a nossa entrevista em 4 blocos. 2 para Voltei Formiga e 2 para Mistério. Então vamos concluir agora, esse finalzinho do segundo bloco, o que você não falou sobre Voltei Formiga. Fique à vontade, fala o que você quiser falar. Aqui, olha, pela capa aqui... É uma capa maravilhosa, tá? Eu sinceramente, eu achei perfeita. Uma das capas mais bonitas que eu já vi. Com sinceridade. Inclusive Linda. Quem fez? Foi a capista da editora Letramento. Né? Muito linda. Inclusive no Instagram, é um dos livros mais procurados da editora, Eu Voltei Formiga. Porque pela capa... Não. E pela... não, peraí, tem. Pode vir cá. Não, porque nós estamos gravando uma entrevista aqui, então não dá, não. Beleza? Fala. Então, você vai ter que editar, hein? Ó, você tá entrando aqui... No meio da entrevista. E aqui, eu não vou cortar não, tá? Você vai aparecer na entrevista lá, olha lá. Que entrevista que é essa? Pode pitar aí. Que entrevista que é essa? É sobre o escritor caetense Mauro Brandão. Futuramente... Aqui, ó, pode adquirir. Ele tá contando uma história interessantíssima sobre o livro. Tá dando uma pincelada muito interessante sobre a história, dos personagens. Depois você vê a entrevista, tá? Como é que é o seu nome? Jennifer. De onde você é, Jennifer? Sou daqui de Caeté. Daqui de Caeté? Então, beleza, tudo de bom pra você, tá, Jennifer? Obrigado, vocês também. Valeu aí. Desculpa aí. Falando tranquilo. Não esquenta não, gente. Então, bom, você vai cortar, né? Eu posso cortar. Vai ter que... Ou não, né? Corta, velho. Não, eu falo assim, porque o ambiente urbano é isso. O ambiente urbano, a gente está sujeito a cortes assim mesmo. Ou então não, né? Então não. Mas de repente é bacana isso também. Exatamente. Fica como making off. 1, 2, 3, voltou. Não, eu acho até bacana você vai fazer os making offs, né? Depois, exatamente. Faz a entrevista, né? Sempre tem os potes, as cortes assim, né? E depois publica o making off. Mas então, quanto a capa, Mauro, eu achei a capa muito... Porque isso faz parte do processo, rapidinho. Enquanto a capa, Mauro, eu achei muito bonita a capa. Esse amarelo, esse tom de amarelo foi perfeito, foi sensacional. Foi criação da Letramento. Letramento, E aqui, essa florzinha que são os dentes de leão. Os dentes de leão tem um altíssimo significado no livro. Por quê? Você conhece essa florzinha? É aquela que você sopra, sai as pétalas voando. Na ponta de cada pétala tem uma semente. E você vai... Ela vai sendo tocada pelo vento. E você não sabe aonde que vai cair. Ela pode cair em terrenos férteis e germinar. Assim é a palavra. A palavra também tem esse poder. Então, as pétalas do dente de leão é uma alegoria à palavra. Entendeu? A palavra, ela tem uma... Você influenciou no processo de criação? Influenciou totalmente. Não, a sua opinião influenciou no processo de criação? Eu acho que existe sempre a opinião... Não, fala assim, porque editores, eles criam de acordo com a coisa mais visível, mais
tátil, né? Porque eles criam meio que uma coisa mais comercial. Mas ele te pergunta, lógico, o escritor, ele tem influência. O dono da obra, que você é a pessoa mais importante. Eu acredito que Voltei Formiga vai alcançar um público grande, tá? Até mais do que os outros livros. Mas você influenciou em alguma coisa aqui? Por exemplo, na distribuição? Não. Não. A gente... Te apresentaram e você aprovou? Não, a gente coloca a ideia básica, né? Então, mas o capista pega mais ou menos a ideia, né? Eu falei da importância do Dente de Leão. Então você influenciou, ué. Não, claro, Não, tem que influenciar porque... Não, que eu pensei o seguinte... Porque o capista não conhece o livro, a alma do livro igual o escritor, claro. Exatamente. Então, você vai mandar para ele. Existe um questionário, né, e tal. E aí, quanto vai no questionário da capa? Não, então a influência é totalmente influência tal, sua. né? Eu acho assim que a capa ficou maravilhosa. A capa realmente... Deixa eu ver atrás. Aqui né? E tanto é aquela, né? Se você abrir o livro todo, você vai ver aqui, tá vendo? É uma continuação, entendeu? Não, e outra coisa, é com orelha ainda, né, cara? Com orelha, É maravilhoso. Pra leitura Todos os livros têm orelha, né? Inclusive, a publicação dessa orelha aqui, que a editora Letramento fez no Instagram, e chamou a atenção de muita gente, sabe? Que legal. Como é que você tá vendo a aceitação, Mauro, dele? Tá excelente. Tá gostando? Tô. E as críticas? Não, pois eu sempre sou receptivo à crítica de quem lê, né? Eu falo crítica de quem lê mesmo. Eu só recebi até agora. Eu até quero que alguém fale alguma coisa, faça um porém, né? Então, mas você está gostando então do feedback? Mas não teve nenhum porém. O que está acontecendo é que as pessoas estão lendo em 3, 4 dias o livro. A pessoa pega o livro... É uma leitura fluível, então. E eu fiz uma... Você não gosta de ilustração, não, Mauro? Ilustrar? As divisões são ilustradas, né? São ilustradas, né? Aqui, sim, né? Aqui, mexendo aqui e tal, né? Primeira parte, segunda parte. Clara Luz, o Poeta, é o livro mais ilustrado, que foi pela Alice Okawara, com as fotos, né? Tal. Mas é porque encarece um pouquinho, sabe? Com certeza. A edição e fica mais caro para o leitor, né? Mais alguma coisa pra você falar sobre o Voltei Formiga? Então a questão toda é essa. A alegoria dos dentes de leão. Porque não é interessante falar tudo, porque tem que deixar curioso o pessoal que tá no sentido curioso também. Claro, pra eles adquirir e ler. Porque se a gente entregar tudo bombejado pra eles, não vão ler. Essas coisas você conta como sinopse, né? Mas algo mais a acrescentar? Tá escrito, inclusive os dentes de leão tá escrito também aqui na... Mas algo mais a acrescentar? Eu acho que é um livro que deve ser adotado por escolas, porque o ensinamento sobre a economia, sobre formigas, cara, para uma criança conhecer formiga, conhecer todo o processo, porque desde o nascimento da formiga, o que a formiga faz, como que ela se comunica. Tem formiga que leva, por exemplo, naquela fila de formiga, tem formiga ali que só tem uma função, sabe o que é? Levar alimento para as outras. Elas levam no abdômen, né? Então elas regurgitam, né? Tipo um vômito, né? Mas é uma regurgitação. E aí, você já viu como a formiga para? Elas encontram com uma com a outra. Às vezes uma está alimentando a outra ali naquele momento. Interessante. Sabe? Uma pergunta. Em uma palavra, como você define seu livro? Educativo. Educativo. Em uma frase. Uma frase. Para ilustrar seu livro. O ensinamento das formigas. Ninguém pode prosperar sozinho. Voltei Formiga, pessoal. Onde podemos adquirir ele, Mauro? Olha, por enquanto ele tem... porque ele vai ser distribuído também em livrarias, né? Tal. Ainda não... Tá, mas onde podemos encontrar ele hoje, março de 2019? Hoje, comigo. E na loja da editora Letramento. No site também? No site, procura lá no Google. Né? Voltei Formiga, Mauro Brandão. E aí você compra o livro lá. Tá, ok, pessoal, vamos fazer um breve intervalo agora do segundo bloco. Breve voltaremos com Prêmio Mistérios. Bem-vindo, pessoal, ao terceiro bloco com Mauro Brandão. Mauro, nós vamos falar agora aqui sobre o outro livro, né? Lançamento também. Quanto que você lançou ele, Mauro?
Ó, ele chegou agora em fevereiro, né? Mas não teve... do amor e da guerra. Não teve lançamento ainda, porque a gente está planejando fazer um lançamento multicultural. Com música, com teatro, com dança, com contação de histórias, com declamação de poemas, inclusive alguns poemas meus, mas com outros poemas também, de outros poetas e tal. Querendo fazer um evento artístico, sabe? Caeté? Caeté, Sabará, Belo Horizonte, tem convite já para o Espírito Santo, que interessante, tem convite para a Serra, no Espírito Santo, mesmo. Tem convite para o Rio de Janeiro. E além de tudo, tem uma diferença, né? Porque agora é de uma outra editora, né? Porque Chiado Books, inclusive lançamento também lá em Portugal, em Portugal, Vai estar disponível, eu ainda não sei te falar, porque deve estar na Leitura em Belo Horizonte, na Saraiva, não sei, tem algumas livrarias e nas livrarias de Portugal. Não, quem tiver dúvida também, pode entrar no Instagram e no Facebook do Mauro, que o Mauro tá sempre falando sobre, né, Mauro? As novidades, as atualidades, né? Então, informações com locais de venda, mais informações é com o Mauro Brandão, @Mauro Brandão. Procura Mauro Brandão que você me acha. Escritor Mauro Brandão. Eu tenho sempre quase 5 mil amigos, então é fácil de achar. Vai ser. Então, Mauro, vamos lá então, processo de criação desses poemas. Aliás, por que do título? Pois inclusive... Uma capa belíssima também, tá? É uma capa belíssima, é verdade. É uma capa, inclusive, o leitor vai perceber que ela tem uma mulher, né? Escultural, por que mulher escultural também, né? Por que essa mulher escultural? Por causa da sensualidade, né? Porque existe a sensualidade também. O poema é uma coletânea de poemas, né? Não é um livro de poesia em sequência de poemas, não. Né? E são poemas também que... São variados, né? Você criou ao longo de anos, sei lá? Meses? De anos, O primeiro poema, eu vou te contar, o primeiro poema que eu escrevi na minha vida chamou O Coveiro, com 6 anos de idade. Ele está? Não. Não, porque eu não sei, eu não achei. Eu não achei, ele está escrito em algum lugar, em algum caderno. Como eu já mudei algumas vezes, eu não consegui encontrar, mas eu tenho escrito. Chama O Coveiro. Escrevi com 6 anos de idade, foi o meu primeiro poema. Falando que o coveiro, é mente de criança ainda, né? Claro, né? Que o coveiro ganhava a vida com a morte, né, das pessoas e tal. Que o pão dele para viver era... o presunto, né? Exatamente, né? O pão dele é presunto, é complicado. Foi uma ideia, né, de criança mesmo, que 6 anos de idade. Né? Mas o primeiro poema desse livro, qual foi? Ele tá na sequência de Não, de data não. A escolha foi... Você costuma datar? Não, eu datava, depois eu perdi. Eu acho que são atemporais. Então... Mas o primeiro poema que surgiu, você já tinha intenção de transformar em um livro? Olha, eu comecei a escrever assim, de muitos poemas, né, tal, numa parte da minha vida, muitos mesmo. Eu tenho mais de 600 poemas, né? Tem um arquivo enorme de poemas. Dá para fazer mais, não sei quantos livros desse aqui, né? Mas eu escolhi assim, né, esse poema, então ficou até um poema para trás que eu gostaria de colocar num segundo livro e tal, sabe? Que são bacanas e tal, o Tunicar, por exemplo, que não está nesse livro. Tunicar, que é um verbo caetense, né, e tal, né? Mas ele não entrou nesse, mas entrou O Amanhecer na Serra da Piedade, que fala sobre Caeté, sobre a Serra da Piedade, que foi feito em cima de uma fotografia, que foi vencedora do concurso Estado Real. Aqui é da Serra da Piedade? Que tem do Henrique Caetano. Então eu fiz um poema em cima ele ganhou o prêmio Júri Popular de Fotografia e Poesia, né? Do Estado de Minas, Jornal Estado de Minas, né? Então aquilo ali te inspirou para o primeiro poema. Não é o primeiro poema. Não, o primeiro que eu falo assim, não o primeiro da sua carreira, da sua não, mas do livro. Eu não sei te falar qual foi o primeiro poema que eu escrevi desse livro. Então, na verdade, ele é meio que a sua seleção
É uma seleção, é uma coletânea, né? É uma coletânea de poemas, né? Então ele tem poemas, por exemplo, que são jogos gramaticais, jogos ortográficos, né? Tem poemas temáticos, poemas históricos, né? Como está escrito ali na contracapa. Quais são, em maioria, qual que são as inspirações para esses? Cada coisa, né, se você me falar assim, faz um poema sobre aquela lâmpada que está ali, talvez eu vou me inspirar e conseguir fazer um poema sobre aquela lâmpada, sabe? Agora, tem poemas históricos, tem um poema que chama Mariana, né? Que fala sobre... A tragédia de Mariana. Depois eu queria até ler um poema, com né? Certeza, com certeza. Eu acho que é bacana, né? Desde quando a gente estiver terminando o bloco, eu vou pedir você para ler. Eu vou ler talvez até o Mariana mesmo, né? Ótimo. Que tá um dos primeiros ali e tal. Tem Escravos Contemporâneos, que é uma crítica social. Agora tem outros eróticos, né? Tem outros, sabe? Então, assim, é realmente uma gama. Eu na nota do autor, né? Eu faço uma descrição da minha vida, né? Que fala desde quando eu comecei a aprender a ler com 4 anos de idade, com a ajuda amorosa do meu pai, Nilson Pinto Brandão, né? E falo da minha família, e falo da minha formação enciclopédica, né? Porque meu pai tinha algumas enciclopédias, inclusive a Barça, e tinha outras enciclopédias, e eu devorava enciclopédias. Então, essa formação de enciclopédia, de abordar vários assuntos e tal, generalizado, influenciou na diversidade dos poemas que tem em Poemistério do Amor e da Guerra. O que é poemistérios? Mistérios. Poema e mistério. Inclusive, essa palavra você inventou, como é que você criou, isso né? É um neologismo. Inclusive, o revisor... Eu achei interessantíssimo, né? O revisor, Bonita o Jardim palavra. Martins, né? Meu amigo, professor, escritor, Jardim Martins. Eu devo entrevistar futuramente, vou fazer um convite para ele. Ele foi responsável por escrever a orelha esquerda do livro, né? Então ele fala sobre isso, né? Sobre o neologismo, que é uma herança, né? Inclusive da minha família, né? Porque Guimarães Rosa era primo da minha avó e tudo. A minha família toda tinha... E o Guimarães Rosa é o rei do neologismo, né? De inventar palavras igual a ele, não tem igual, né? Todas as palavras têm sentido, né? Aqui, dá licença, só dar um parênteses. Essa semana eu tive uma discussão com um colega meu a respeito de os tapas na cara da gramática. Você acha que o neologismo é um tipo de tapa que você pode fazer? Ou seja, você pode desrespeitar a gramática, você pode criar algo? Claro. Você gosta desse... subversão. A subversão é a coisa mais interessante de você subverter a gramática. Eu tenho um poema que eu acho que talvez seja o mais Guimarães Rosiano de todos, né? Que ele é uma subversão total da gramática, né? Eu até me inspiro muito com um amigo meu lá de São Paulo. Como é o nome dele? Duva Tavares. Duva Tavares. Duva Tavares. Ele escutou também? Ele escutou? Ele nunca lançou nenhum livro, não, mas nós já estamos cutucando ele, mas vem cá, pô, você tem que botar isso aqui agora fazer livro, né, tal, né? Mas ele é rebelde. Aqui, ele é um mestre druida, né? Você já criou... Tem algum poema que você criou para alguém? Tem. Tem? Tem. Para quem? Eu criei, por exemplo, né, para Ana Cláudia, por exemplo, né, minha esposa e tal, né? Chuva de Namorar, por exemplo, escrevi para ela, então, pela fresta dessa janela, né? São coisas assim. Ela sabe? Sabe. E tem poemas que eu escrevi antes, né, da gente estar junto e tal, mas que coube perfeitamente, chama Eternos Instantes. E qual que é o clique seu para você criar um poema? Passou essa moto aqui, ó. Passou uma moto aqui agora. Ontem eu escrevi um poema. poema. Passou essa moto aqui agora, aqui, ó. Já é um motivo... Pode ser. Ontem mesmo eu escrevi um poema no Facebook, assim, um pequenininho, sabe? Sobre neste mundo vil, né? Vil com ele, né? Neste mundo vil, o poema pede o poeta para escrever a poesia pede ao poeta para escrever um poema vil. Mas saiba, a única coisa que o poeta não é um ser servil, né? Então, um jogo de palavras, só né? para o pessoal entender e ver a moral o Mauro tem,
enquanto a gente estava mudando de ângulo aqui, porque a gente está no segundo livro, né? Comentar o segundo livro, chegou uma pessoa, passou uma pessoa, né? E falou, porque Mauro escreve num jornal local aqui, chamado Opinião, né? Isso. E a pessoa declarou, Mauro, quando eu abro o jornal, a primeira página, a página que eu vou ler, o primeiro conteúdo que eu vejo num jornal é a sua crônica. E eu tenho uma satisfação enorme, sabe? De ter várias pessoas que... Só para o pessoal entender a qualidade do seu trabalho. Quando eu saio às ruas, né? As pessoas... todas as vezes que eu saio às ruas, tem pessoas que colecionam, recortam a minha coluna lá no jornal e fazem coleção, né? Do que eu escrevo. E a crítica? Já teve alguma crítica? De Poemistérios? Não, Poemistérios é mais novo, né? Poemistério do Amor e da Guerra é mais novo, ainda não teve... Você tem filtro de preferências quanto à crítica? Crítica de um leitor, crítica de um outro escritor, que são críticas diferentes. Um é meio que uma crítica mais técnica, outro com visão, um olhar diferente, e o outro é um mais sentimental, mais... Veja bem, olha pra você ver... Consumidor, né? O meu primeiro livro que recebeu tanto crítica da crítica especializada quanto crítica do público foi Clara Luz Poeta, né? E a grande crítica que eu tive da primeira, de Clara Luz Poeta, é que de um professor que é doutor em literatura, né? Cláudio Lúcio Firmo da Silveira, ele é professor, ele é consultor da Academia Brasileira de Letras, né? E ele considera Clara Luz Poeta uma obra-prima da literatura brasileira. Né? Ele considerou Clara... Então eu tive o retorno positivo da crítica especializada, né? Quanto dos leitores. Mas eu quero saber desse. Não, esse novo, né? Esse ainda... Ainda não teve ainda. Esse ainda não, esse ainda não. Eu acredito que eu vá ter... Você dá liberdade ao quem ler, óbvio, a mandar uma mensagem via Facebook para você quanto ao livro? Claro, perfeitamente. Desde que a pessoa tenha lido. Lógico, né? Tem que ler. Porque, assim, crítico que nunca me leu, não distância. Porque eu acho que a crítica... Porque o cara tem que ler, sabe? Você só pode avaliar qualquer coisa que você avaliar. Eu vou avaliar a qualidade desse caneco. Ele tem que conhecer, ele tem que estudar, ele tem que conhecer o processo de fabricação, né? Material assim, e que tudo. A crítica é interessante, porque a crítica, ela vem com a agulha e ela estoura o balão, né? Que a tendência de todo profissional, pensador é criar sua bolha, né? Então é interessante a crítica. Por exemplo, eu já tive crítica também negativa. Gostoso, não é? Vamos ser sinceros, nenhum ser humano gosta... Vamos ser sinceros, nenhum ser humano gosta de ter aquela crítica destrutiva. Chateio, mas... Não, mas sabe por quê? Porque cada leitor... a obra pertence a ele, né? Então, por exemplo, teve uma crítica de uma pessoa em Clara Luz Poeta que achou que a personagem Magda, que é a vilã da história, ela não tem nenhum sentido de estar na história. Aí, só que eu tenho outras... pesada, hein? A principal da história. Mas ela é a que costura todos os núcleos, né? Porque é um livro novelesco, né? Então, e a Magda é como se fosse um coringa, sabe? Do Batman, é um retorno das trevas, extremamente inteligente, sagaz e... O objetivo dela não era fazer uma coisa comum. Ela tinha uma outra... o prazer dela não era... Por exemplo, um criminoso o Coringa no Batman, né? Por que o Coringa ele fez tanto sucesso? Porque ele mostrou que os assaltantes, os criminosos, os bandidos, eles tinham todos a mesma... coisa. Então, quando ele coloca fogo naquela montanha de dinheiro, fala assim, vocês são medíocres, né? Então, então, ele era diferenciado, sabe? A Magda também eu criei nessa Uma pergunta, Mauro. A maioria dos assuntos que a gente conversa, você dá uma pincelada de Clara Luz. Você pretende... Então, você pretende... Lógico que é seu orgulho. Lógico, o primeiro livro, geralmente, o escritor, ele sente orgulho mesmo, Você pretende, ou já conseguiu conquistar o mesmo prazer que Clara Luz te deu? Cada um tem mas já conquistou algo
na sintonia, no nível de que a Clara Luz te deu? Olha, Que dá pra perceber, sem te perguntar, Você já que a Clara Luz já te proporcionou algo Vem muito cá. inimaginável, né? quando você livre com o filho, né? Eu tenho, vamos colocar assim, são 5 filhos, Mas né? como observador, se fosse filho, eu falaria que você, Clara Luz, é seu filho preferido. Não, Clara Luz, como observador. Clara Luz é um livro Por isso que eu perguntei. que abriu a Então, minha mas por isso que eu vida te perguntei, literária, o né? prazer que ele te deu, É. você pretende ou já alcançou com este ou com Formiga, Voltei Formiga? Você Não. pretende ou já conseguiu Por conquistar exemplo, o prazer? Na Solidão do Outro, foi um livro até mais vendido que Clara Luz Boeta. Mas Ele conta tá na- prazer. Então, Não fala prazer financeiro, não. Prazer de ego mesmo, aquele ego particular seu, não é ego de superioridade. Você vai fazer uma pergunta difícil, hein? É. Não, mas é interessante, sabe por quê? Porque sem perceber, você transcende que você tem um carinho especial pro Clara Luz. É. Porque ele é seu horizonte. Sim. Então, assim, por isso que eu perguntei, o prazer que ele te proporcionou, você pretende ou já conquistou com outros livros seus? Cada um foi diferente, sabe, Cláudio? É por isso que eu te falo. É como filho. Cada filho você tem uma. Então, por isso que eu afirmei. Uhum. Se fosse filho, eu acho que a maioria que está nos assistindo falaria, Mauro, você tem preferência pro seu filho chamado Clara Luz. É. Entendeu? Clara Entendeu? Luz, ele tem uma. Claro que ele é especial, entendeu? Ele é especial para mim, por quê? Porque ele. Primeiro que ele foi um livro que ele foi muito debatido na internet antes dele estar publicado. Então, teve uma gama muito grande. Clara Luz foi para vários países, então, né? eu posso concluir, então, que seu objetivo é conquistar o mesmo prazer que você teve com Clara Luz e com esse. Mas cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem seu tempo. Mas é um objetivo, o prazer Claro. que você... Eu acredito, por exemplo, põe-me Na Solidão do Outro. Na Solidão do Outro é um livro difícil. Por quê? Porque ele tem nuances psicológicas ali que nem todo mundo percebe. Apesar de ter de ser um livro altamente sedutor, né? Tem muito sexo, entendeu? Tem muita coisa que eu acho que prende o leitor. Mas tem história, por exemplo, da tragédias, o diálogo da baiana com seu assassino Você lá me desculpa, mas eu tenho que fazer pergunta sacana. Por exemplo, você não comentou sobre Na Solidão do Outro. Não, na Solidão do Outro. Não, é porque, sei lá, é tanta coisa pra comentar que... Não, né? mas tem um outro livro que você escreveu. O Soldado Errante. Soldado Errante. O Soldado Errante tá em e-book ainda, né? Mas não é uma coisa que você comentou, então, Não, você entendeu? eu- Por isso que eu tenho que eu- sacanear. aqui, Eu ó. sacaneei a pergunta por causa disso. Porque Clara Luz, você já comentou sobre ele algumas vezes. Eu tive uma leitura muito grande nos e-books, tanto que Voltei Formiga quanto o Soldado Errante. Agora ele está em revisão, né? Porque eu fiz uma divisão diferente nele. Eu achei que... Porque o Soldado Errante é um diálogo entre dois militares, né? Um coronel e um amigo dele, num lugar ignorado, depois que o pessoal vai descobrir e tal. É só um diálogo, o livro é todo um diálogo. Então, os diálogos ficavam muito grandes às vezes. Corajoso, hein? Uhum. Porque eles falam que diálogo, né? A gente meio que às vezes foge do diálogo, né? Mas aqui. Mas é um diálogo com mutação, porque como a coisa acontece na floresta amazônica, né? Aí tem a questão dos índios, né? Os guardiões da floresta são os índios, cara. Sabe? No dia que a gente desperdiçar a cultura indígena, a gente vai perder a brasilidade. Sabe? Pessoal, nós vamos dar um breve intervalo. Nós vamos voltar a falar sobre o mistério do amor e da guerra. Tá, pessoal? Papo com o Mauro aqui, a gente vai trocando as ideias. Vocês vão gostar, não sai daí. Então, pessoal, voltamos aqui com o Mauro Brandão para o quarto e último bloco, né? Nós vamos iniciar ela com um poema chamado Mariana. Olha, Mariana. São tantas Marianas. Mariana que lava, Mariana que canta, Mariana que encanta, Mariana que pede esmolas, Mariana que sacode suas joias, Mariana que ama, Mariana que é mãe, Mariana professora, Mariana que nasceu, Mariana que morreu, Mariana que ri, Mariana que chora, Mariana que resmunga, Mariana chata, Mariana engraçada, Mariana atriz, Mariana meretriz,
Mariana que dança, Mariana que trai, Mariana fiel, Mariana negra, Mariana de olhos azuis, Mariana estudante, Mariana iletrada, Mariana doutora, Mariana juíza, Mariana bandida, Mariana desiludida, Mariana da capital, Mariana do interior, Mariana do exterior, Mariana de perto, Mariana de longe. Mas há uma Mariana que não pode ser esquecida. A Vila de Mariana, primeira capital das Minas Gerais, das minas de muitas minas, Mariana de ouro e de ferro, Mariana de montes e desmontes, Mariana de todas as Marianas, Mariana das marinas, morenas, loiras e negras, da aura presente nos pelourinhos passados, a Vila de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo, que por um capricho de Dom João V deu à vila o nome de Rainha Maria Ana da Áustria. E foi assim, a Vila de Mariana, de Ana e de tantas Marianas, do ouro inglês, português e chinês, que se misturou ao vermelho minério, vermelhas lamas e vermelho sangue dos trabalhadores. Todas as Marianas um dia serão esquecidas. Talvez algumas Marianas se perpetuem nos livros. Marianas que perpetuarão na memória da história. Mas a Mariana das igrejas, dos pretos do Rosário, e a Mariana das igrejas, das ordens dos ricos, dos homens de coração de ferro e alma sem cor, essa Mariana, de toda a história brasileira, derramou suas lágrimas em lama no Rio Doce. Soterrou gentes, soterrou casas, soterrou sonhos, soterrou histórias mortas, mas vivas para as pequenas Marianas. E que fica então, em memória de um ano, dos idos de 2015, a memória de todas as Marianas, no caldo marrom de Mariana. Oh, parabéns, Mauro, muito bonito. Este é um poema do livro Pro Mistério do Amor e da Guerra, do escritor Mauro Brandão. Vale a pena conferir, viu, pessoal? Então, nós vamos falar mais um pouquinho a respeito do livro, né, Mauro? Sim. Mauro, esse poema que acabamos de ler, que você acabou de ler agora, por exemplo, Sim. qual foi sua inspiração? Lógico, foi negócio. Mas você meio que estava revoltado com a situação? Foi no mesmo dia? Foi na mesma semana? Não, eu escrevi esse livro na Alemanha. Não, esse poema foi na Alemanha? Na Alemanha, porque você tem um... Né, Estive você na foi Europa. à França, né? Fui à França? Fui à França, aí depois eu fui para Luxemburgo, depois fui para a Alemanha, né? E lá foi quando aconteceu o rompimento da barragem da Samarco, né? O crime da Samarco em Mariana, tá? Que a gente tem que falar que é crime da Vale, Brumadinho, e crime da Samarco em Mariana. Exatamente. Né? Eu nunca vou ter patrocínio dessas empresas, né? Mas não tem problema. Mas não tem... Aqui, mas, ô Mauro, a gente está falando, né? Vamos só dar uma pausa na questão do livro, mas é o seguinte, essa questão também de minerador, a cidade também ficou escrava, né, Mauro? Depois você acaba. imagina só, fica escravo, porque depois, assim como aconteceu com o Caeté... Caso do Monte de Andrade, ele teve uma decepção com Itabira, ele nunca mais voltou lá. E tem uma senhora fundação, lá, a Fundação Carlos Monte de Andrade de Itabira, e o itabirano conhece e ama o Carlos Monte de Andrade. Apesar de Carlos Monte de Andrade ter ido para o Rio de Janeiro, nunca mais ter pisado em Itabira. Né? Mas o que era? Tanto que é o poema, Itabira é um retrato da parede, só, que ficou... Né? Aquela coisa dos montes, né? Tanto que eu falo montes e desmontes, né? Esse poema, né? É você acabar, assim, né? O que está acontecendo hoje, a nossa preocupação com a Serra da Piedade, né? Porque já teve a questão da Brumafé, né? Que fez uma ferida na Serra da Piedade, que é nosso, hoje é patrimônio mundial, né? Então, assim, poxa vida, tem duas basílicas, né, hoje na Serra, e as pessoas, né, então crescem o olho, né, os mineradores crescem o olho, porque o minério da Serra, por exemplo, é um minério com teor maior do que a média, inclusive do lado,
dos morros do lado, acertem mais um minério mais puro do que o morro do Brumado, por exemplo, que é onde tinha Brumafé, né? Mas então, voltando ao livro, ao seu livro, você, esse livro, ele é mais inspirado dentro da sua região, Não. até Minas Gerais, Brasil? Não. Ou você expande seu pensamento além do Brasil, além do mundo, além dessa galáxia? Qual Tem um poema que chama Além da Galáxia, não, além no universo, né? É mesmo? É. Desculpa, eu leio, além do Brasil, de Caeté, Tem um poema aqui Minas, que chama... Brasil, galáxia. Aqui, deixa eu ler mais um poema aqui. Lógico, Eu adoro. À vontade. Esse aqui é um jogo... Entrevista, você que manda entrevista, mano. Entrevista é pra você, ué. Esse poema chama Feira. Vai lá. Meia-feira, enésima-feira, feira inteira, resta-feira, resto de feira, feia-feira, saia de freira, feia freira, não, feia-feira, feia-feira, saia da freira, faça-feira, fala-feira, farta-feira, cerca-feira, nos quintos, que é quinta-feira, quase feira, quarta, no quarto é feira, fera-feira, feito uma feira, festa-feira, na sexta, sábado, sabá, com Black Sabbath. Sabe-se da feira, meia boca da segunda-feira, minhas bodas te pego na feira num domingo-feira. Bonito, cara, parabéns. Por que você citou Black Sabbath, você curte? Eu gosto, E aí ficou, né? Uma hora e outra coisa. Essa questão, você tá falando da construção do seu livro também, você gosta de trazer essa questão do humor, dessa confusão, você gosta disso Gosto. Eu acho que... Você lembra, por exemplo, você citou isso agora, nós falamos de Mariana, citou esse de feira. Você lembra qual que foi a sua inspiração no dia pra você escrever? Você lembra do dia? Lembro, mais ou menos, lembro. E aí, qual que foi? Não, eu quis julgar com as palavras da feira, né? Aqui, ó, universo, né? Universo. Então, dá uma sacada nisso aqui, porque é o universo sendo tratado pelo verso, né? Do poema pelo verso, né? Vai lá. O universo, essa feitura feita não sei como, e não feito por alguém, mas como não sabemos quem, dizemos que foi alguém. O universo, essa obra que não tem começo, pois se tivesse começo, teria que ter começado em algum lugar. Que lugar? O universo, que não pode ter fim, pois se tivesse fim, qual seria a fronteira depois do fim? O universo, feitio de coisas tão grandes que eu não posso ver, e fatiado em tantos pedaços que são tão pequenos, eu também não posso ver. O universo, que cabe no alfinete, envolve-se no verso, no buraco negro que desversa, que se contrai num reverso, que se explica no inverso, que se esfria no inverno. Um universo em multiversos, único em si, como o pulso que pulsa único e para o pulso quando o pulso para. Diverso como cada formiga, que antena o universo, antenando-se ao formigueiro, versado em cada folha de laranjeira, em cada asteroide que verdeia sem rumo. Ao berço, o terço, obsesso, abscesso, abjeto, que move todo o universo. Que se explode em letras, que se funde em palavras, que se fecunda em rimas e que brilham em estrelas e que chovem em planetas num imenso e multi-único verso. Bonito. Peraí, rapidinho. E ao lado desse que você acabou de ler, existe um chamado Amanhecer na Serra da Piedade, que nós comentamos aqui agora. Não lê, não? Deixa o pessoal curioso lá. Tá bom. Eles vão ler. Tá bom. Pessoal, dá pra perceber que, pelos poucos que você leu 2, né? 2. A qualidade dos poemas, né? 3. Eu 3. 2. Mariana e... 3, é verdade. Feira, né? E esse universo, né? É um universo, né? Lembra do... E ele é intencional. Lembra da inspiração? Eu não sei, cara, porque... Você chegou a ficar um tempo, por exemplo, eu tô falando agora como escritor também, eu escrevo poema. Você meio que tem um pouquinho de vergonha de mostrar seu poema? Ou você já escreveu primeiro e já mostrou? Eu sou meio sem vergonha. É mesmo? Sou meio sem vergonha, eu gosto de mostrar.
Sabe que existe muitos escritores que morrem sem publicar sua obra, né? Sim. Sabe disso, né? Eu acho que... Eu mesmo conheço uns 3 escritores que provavelmente vai morrer sem publicar. Por causa de vergonha. A timidez é uma barreira, né? A falta de confiança. Eu imagino que seja mal falta de confiança mesmo. Às vezes uma pessoa também, igual eu te falei, existe, não falando né, os detalhes, que eu acho que é antiético, né? Às vezes você pega uma pessoa que é muito academicista. Então aí a poesia daquela pessoa ela vai ficar presa a meia dúzia de acadêmicos que vão ser tão rigorosos, entende? Na crítica, que nem a crítica deles vai ser boa. Eu já conheci pessoas. Eu gosto do poeta de rua. Eu também. Sabe, o cordel. Que maravilha o cordel. Não, e outra coisa. O soneto. Você despeja seu sentimento e o mundo que abraça aquilo ou não. Entendeu? Agora, eu já vi muitas pessoas também que fazem um poema, um texto e fica eternamente editando. Chega uma hora que tem que estar pronto, né, cara? Tem que estar pronto, cara. Você se pegou assim? Não, chega, não quero mexer nisso mais. Você se pegou nisso? Esse aqui, você já se pegou nisso? Já aconteceu com você? Já. De fazer um texto e ficar eternamente editando, falou, não quero mexer nisso mais. Vai, foda-se. Todo texto que eu mando, por exemplo, opinião, eu leio umas 30 vezes, né? E vou editando até chegar no ponto que eu quero. Mas eu chego num ponto. Mas chega uma hora que você cansa, peraí. Não, está pronto. Aí você fala, não, tá pronto. Agora já amadureceu. Você tem que amadurecer. Senão chega falta de confiança. Claro. Voltei Formiga foi muito bacana, por exemplo, nessa questão. Esse também. Me conta aí sobre esse. Esse também. Esse aqui eu tive uma colaboração maravilhosa do Jardim Martins, né? Porque o Jardim, ele leu com critério, sabe? E ele sabe, como o Jardim sabia que eu tinha. Que ele. Lembrando que editar e criticar um poema é uma das coisas mais difíceis que existe no planeta Terra, né? No mundo. Porque um poema é uma coisa muito íntima, né? Eu falo porque eu mandei meu livro de poema pra revisão, ortográfica, e a revisora falou comigo. É uma das coisas mais difíceis que existe pra você, porque é uma coisa muito íntima. Não, você imagina só. Uma vírgula é uma vida, né? Você imagina só. Você tem aqui, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui já é um poema caipira, né? Circo dos Olhos. Pequenininho. Cisco dos Olhos. Cisco dos Olhos. Se eu fosse o cisco dos seus olhos, iria trazer seu olhar e eu, cisco, olharia do seu olhar para mim. E aí, eu, cisco corisco, saltaria para o seu coração caído dos seus olhos. E que de circo viraria flecha, fisgaria você pra mim. E aqui, uma pergunta. Tá vendo assim? Uma pergunta. A variação, né? Beleza, você foi a esse poema, que ele é um poema carregado de regionalismo e até dialetos, você vai pensar, né? Certo. Então, você não tem medo disso? Não. Você não tem medo de fazer um poema que pode ser que não seja compreendido lá em outro estado. Você não tem isso. Esse livro aqui, alcançando 3.000 exemplares, ele vai ser traduzido para o inglês e para o espanhol. E vai ser comercializado, vai ser divulgado na Inglaterra, Espanha, Irlanda e Estados Unidos. Mas você... Eu quero ver como é que eles vão traduzir, né? Então, mas... Alguns... Exatamente. Eu acho que eu vou ter que trocar alguns poemas, sabe? Porque tem alguns que... Principalmente na sua obra. Agora falando num contexto geral. Aqui, por exemplo... Você evita um Y, em vez de você colocar... Você colocar... Não, Vitor, não. Eu faço do jeito então é isso que eu tô te perguntando. Não, eu faço do jeito que eu acho que deve ser. Deve ser, Igual isso aqui, copier de la vender. Francês, corte na carne, né? Copier de la vender, não vou ler não, né? Deixa o pessoal também ficar curioso, né? O pessoal, eu tô vendo aqui, o pouco que eu vi aqui, deve perceber que é uma coisa muito legal, vocês vão divertir muito. E aqui... Tem mesóclise, mesoênclise. Esse, por exemplo, não tem, é intraduzível, Mauro, né? Vamos imaginar agora, Mauro, que olha. Mauro, escuta. Mauro. Aqui, ó. Eu tô procurando aqui. Passou aqui, ó. Olha aqui, Mauro, minha mão. 10, 20, 30, 40, 50 anos. Puf! Nós já estamos mortos daqui 5. Não, até que nós estamos novos, né, Mauro? Não, 50 é pouco. Não. 60, 70. Vamos pôr daqui 100 anos, Mauro. Provavelmente a gente já vai estar aqui, vai estar morto. O pessoal daqui, lá em 2129, nós já morremos. Nós estamos mandando um recado pro pessoal lá. Sim.
O pessoal tá vendo carro voando aí, deve estar, né? Deve estar, Blade Runner, né? Tomara que eles tenham vergonha na tipo cara. Blade Runner. Isso. Vamos falar com o pessoal do futuro lá, Mauro. O que você manda recado pra ele a respeito do seu livro? Eu vou usar uma frase do Mauro Maciel, que foi o ganhador do prêmio Quinto de Literatura, meu amigo que mora em Florianópolis, é do Rio Grande do Sul, né? É gaúcho, eu estou aprendendo muito com ele, né? Escutem, ele... pessoal de 119. No livro dele... 119. No livro, 2119, escutem. No livro dele, o Memorial do Desterro, tem uma frase que é o seguinte, o que livra um homem do esquecimento não são as sepulturas, mas seus escritos. Tá vendo aí, ó? Escutem aí, ó. Não, eu tô falando 2119, mas quem tá em 2019 também pode ouvir, lógico. A gente tá mandando. Agora, manda mais um recado agora pro futuro. Um recado pro futuro? Sobre a sua obra. O que eles, talvez, eles não entenderam, mas você vai deixar bem claro. Uai, eu vou usar da alegoria de Voltaire Formiga para falar de Poema Mistério do Amor e da Guerra, que são os dentes de leão, né? As palavras, elas têm a mesma capacidade das pétalas dos dentes de leão, que quando você sopra aquelas pétalas, né, elas vão voar e elas carregam semente, e elas vão germinar em solos que você imagina.